tudo bem com vocês? Bom, finalmente a gente chegou aqui no último capítulo do nosso projeto Liturgia do Ordinário, né? E que tempo precioso que foi esse, que a gente passou juntas aqui. E durante essas semanas nós aprendemos muito sobre princípios e valores poderosos e no meio da nossa mais simples rotina diária, não foi? Nós aprendemos muito com acordando, arrumando a cama, escovando os dentes, perdendo as chaves, comendo as sobras de ontem, brigando com o meu marido, conferindo o e-mail, ficando presa no trânsito, ligando para uma amiga, bebendo chá. E hoje a gente chega aqui no nosso último capítulo, o dormindo. E ele é tão poderoso quanto todos esses outros que você ouviu com a gente durante esse tempo aí. Bom, esse capítulo, ele é incrivelmente revelador, né? Assim como todos os outros. Então, bora falar um pouquinho sobre ele. Esse último capítulo, ele se chama Dormindo, Sábado, Descanso e a Obra de Deus. E a autora, ela começa contando pra gente sobre uma pesquisa recente que aconteceu no Reino Unido, que revelou que as crianças aprendem a descansar exatamente da mesma forma que elas aprendem a andar, correr e conversar, por exemplo. Ou seja, o que eles pontuam aqui? Que descanso, então, exige treino, né? E que coisa curiosa isso, né? Mas é isso que a Tisha, a autora, ela coloca para nós nesse capítulo, que a gente precisa de um ritual e de uma rotina para a gente poder aprender a cair no sono também. Olha só que coisa curiosa, né? Então, a gente precisa daquele tempinho separado, sabe? Que a gente diminui a luz, toma um banho, toma um chazinho. E ela fala que é isso que permite que o nosso cérebro comece a moldar um padrão, um caminho para o descanso. E isso tanto para os adultos quanto para as crianças. Ela fala que se o descanso se aprende por meios de hábitos de repetição, que é o que a gente tem que fazer, a falta do descanso, ela fala que é a mesma coisa, também é por hábitos, né? Agora, olha que interessante que a Tish coloca. Ela fala que tem uma profunda conexão entre o sono que a gente tem na nossa cama toda noite e o descanso que a gente conhece todo domingo lá no culto da igreja. Olha que coisa curiosa. Porque ela diz assim, ó, que tanto o culto quanto os nossos hábitos de sono, eles falam dos nossos amores, das nossas confianças e dos nossos limites. Tanto o culto quanto o nosso sono, eles exigem que a gente deixe de confiar nos nossos próprios esforços e atividades e que a gente começa a depender totalmente de Deus. Será? Olha só, ela diz que os dois, o culto e o sono, eles vão expor a nossa vulnerabilidade e que também os dois, eles nos restauram. Olha só. A Tisha, ela vai falar pra gente no livro que a liturgia da noite dela, né, todo aquele processo, por exemplo, trancar as portas, escovar os dentes, beber água, deitar na cama, que é tudo que ela faz, né? Ela fala que é algo repetitivo, comum e bom, que ensina ela a desacelerar, a deixar o dia que já passou e ir dormir. E que da mesma forma, o culto, ele vai treinar a gente. Com o passar do tempo, a gente deixar de lutar para ter as coisas do nosso jeito e de conquistar a nossa justiça, por exemplo, para ao invés disso, a gente receber os meios de graça de Deus. Interessante aqui que ela nos coloca que os hábitos, os nossos hábitos de sono,
eles revelam e moldam os nossos amores. Ela fala que um bom indicador daquilo que a gente ama, achei interessantíssimo isso, é se a gente vai sacrificar o sono por aquilo. Olha o exemplo só que a Tish dá no livro. Ela fala assim, ó, eu amo as minhas filhas, então eu sacrifico meu sono por elas. Então ela nina o bebê ou ela acolhe a mais velha depois de um pesadelo, né? Sacrifica o sono porque ela ama as filhas. Olha um outro exemplo que ela dá. Ela diz assim, ó, eu amo meu marido e os meus amigos mais íntimos também. Então eu fico acordada até mais tarde para eu poder manter, por exemplo, uma boa conversa com eles. Não tem dias que a gente faz isso, né? A gente fica acordada até mais tarde para conversar. Então você se priva do sono, né? Por aqueles que você ama. Olha o exemplo que ela dá, que legal. Mas ela conta uma coisa interessante aqui também. Ela fala que a disposição dela de sacrificar o sono acaba revelando também umas paixões que não são tão nobres, como por exemplo essas que ela citou aí. Ela fala que fica acordada mais tempo do que ela deveria, com sono, enrolada no sofá, navegando na internet. Quem nunca? Será que a gente faz igual? Ela fala que ela fica zapeando ali, ó, um tempão. E que às vezes ela tá com sono, mas ela fica ali, ó. Ela fala que, um outro exemplo que ela dá, que ela fica acordada tentando espremer as atividades do dia dela, tentando produzir o quanto mais ela puder. Que ela priva o sono dela também para fazer isso, né? Vai colocando coisas. E daí ela conclui o seguinte: meu sono desorganizado revela os amores desordenados, ídolos de entretenimento ou de produtividade. Imagina, né, meninas, se a gente não faz igualzinho ela. Eu faço, muitas vezes. Bom, a Tish fala que a disposição dela de sacrificar o descanso necessário ali e de priorizar o lazer ou o trabalho mais do que as necessidades básicas do corpo dela, que é o dormir, né, e das pessoas que estão ao lado dela, essas coisas vão revelar que as coisas boas, no caso aqui, ela cita o entretenimento, o trabalho, mas que isso aí acaba tomando um lugar elevado demais na vida dela, né? E eu acho que muitas vezes a gente se identifica com isso também. Ela diz que é bem mais fácil, por exemplo, ela perder horas de sono para o entretenimento do que para orar. Será que a gente faz igual? Poxa vida, eu tô me identificando super aqui quando eu leio. Ela diz que quando ela liga o Netflix, tarde da noite, ela não tá pensando conscientemente, eu valorizo muito mais essas séries do que a minha família, né? Do que a oração ou do que o meu próprio sono. Não, não é. Não é uma coisa consciente. Na verdade, os nossos hábitos, eles revelam o que a gente ama, né? O que a gente mais valoriza, a gente admitindo isso ou não, e isso é muito forte, né? Esses nossos hábitos, eles vão revelar o que a gente ama. E os hábitos de sono, eles também revelam e moldam aquilo que a gente confia. Então a gente fica acordado, preocupados com o nosso emprego, com a nossa saúde, com as pessoas que a gente ama, como se a gente, estando acordado ali com os nossos problemas, fosse resolver alguma coisa, né? E não vai. O Salmo 127, 1 e 2, ele diz assim, adoro esse salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha que coisa mais linda esse salmo, né? E isso nos mostra que é Deus quem vigia sobre a nossa cidade e que determina a nossa segurança. Deus fala nesse salmo que nós somos os seus amados e que ele é fiel para nos proteger, para que a gente possa, nas palavras da própria autora, entre aspas aqui,
saborear o seu bom presente do descanso. É isso que o Senhor faz por nós, né? Então, a nossa necessidade de sono, ela vai revelar também que a gente tem limites e a gente não gosta disso. A gente não gosta de pensar que nós somos pessoas limitadas, né? Nós somos incapazes de nos defendermos, de nos protegermos, de controlar o mundo ao nosso redor. Nós não temos essa capacidade. Só que o sono, ele vem expor essa realidade para nós, de que nós somos frágeis e de que nós somos fracos. Então, não importa o quanto a gente ame ou o quanto a gente tema algo, no fim das contas, a nossa necessidade humana por descanso, ela entra no meio das coisas. Nós precisamos. E aqui a autora dá um exemplo. E ela diz que mesmo quando as filhas dela estão doentes e precisam dela, ela não consegue ficar acordada com elas dia e noite por muito tempo, né? Então, essa necessidade de sono que nós temos é um lembrete para nós que nós somos o quê? Finitas. Nós somos finitas. E Deus, ele é o único que ele nunca repousa e que ele nunca dorme. Só ele, nós não. Nós precisamos desse tempo. Mas hoje a mensagem que a gente vem receber da nossa cultura, do mundo, é totalmente o contrário. É a mensagem de que a gente tem que ser ilimitados, não é? Não é essa mensagem que o mundo passa para nós, né? Sem limites. Não tem limites para nós, né? Nada pode te parar, nada pode te deixar para trás. Nada pode limitar a sua liberdade. Você pode ser ilimitado. E se você não é, a culpa é de alguém. Ainda tem essa ainda, né? Mas isso não é verdade, né? E por vezes a gente começa a acreditar que a gente precisa de uma tecnologia melhor, de uma eficiência melhor, de uma organização melhor, que a gente pode ser ilimitado, competente, totalmente autodeterminado. A autora cita que uma outra pesquisa aqui, que segundo a National Health Interview Survey, quase 30% dos adultos têm, em média, menos de 6 horas de sono por noite. Gente, o que é muito abaixo do recomendável. O recomendável é de 8 horas. Somente 30% dos estudantes de ensino médio relataram nessa pesquisa que eles tinham 8 horas de sono por noite. Só que nessa idade, eles precisam de 10. Ou seja, tá abaixo também, não tá legal. Numa outra pesquisa, ela cita que mais de 7% das pessoas entre 25 e 35 anos admitiram que já deram umas pescadas no volante no último mês, enquanto essa pesquisa estava sendo feita. Olha que perigo. E o fato é que a gente já viu várias estatísticas desse tipo. E nas palavras da autora aqui, a gente apenas boceja e faz o quê? Toma mais café. Porque a gente está ocupado, cansado e esgotado. Então, ela diz que nós desdenhamos dos limites. Ela finaliza assim: nós desdenhamos dos nossos limites. Isso é forte, né? Ela fala que nós somos pessoas acostumadas com mega lojas abertas 24 horas por dia. Drive-thru abertos de madrugada, né? Com programas noturnos de TV e outros bem noturnos de TV. A Tish, ela deixa claro que algumas pessoas elas não têm sono suficiente por causa de transtornos físicos, né? Existem pessoas que não conseguem dormir, né? E graças a Deus hoje a gente tem tratamento que ajuda a combater a insônia. E ela lembra também das pessoas que são as que trabalham, né? Enquanto a gente dorme. E que nós precisamos muito dessas pessoas, os enfermeiros, os médicos, os bombeiros, os policiais, os vigilantes e tantos outros, que esses aí, eles vão sacrificar o sono deles para poder servir, né? Mas ela diz que não é a maioria, né? Que muitos de nós, a gente resiste mesmo ao sono por outros motivos. Que muitos de nós tá fora de sintonia com a realidade mesmo, da nossa necessidade e do nosso limite. Né? Nossa necessidade de descanso e do nosso limite. Então, os nossos limites corporais, eles são o nosso principal lembrete diário
de que a gente nada mais é do que pó. A palavra de Deus já fala isso, né? Nós vivemos uma humanidade frágil e vulnerável. Só que a gente gosta de se lembrar disso? Não. A gente odeia se lembrar disso, né? E a nossa necessidade por sono, ela nos lembra desse nosso limite supremo. Ela fica lembrando a gente ali, ó, toda vez que a gente tem vontade de dormir, toda vez que a gente tem sono. Ela vem e fala para nós, nós vamos morrer. Nós somos finitos. E a maioria de nós gasta tempo e energia tentando evitar a realidade de que a gente vai morrer. E de que os que a gente ama também vão morrer, né? Isso é fato. Mas a Tish diz que quando a gente encara essa realidade da morte, a gente aprende a viver retamente. Ela fala que a gente aprende a viver à luz dos nossos limites e da brevidade que de fato é a nossa vida. E a gente aprende a viver na esperança da ressurreição. E é isso que precisa acontecer. E o sono, ele serve como esse lembrete aí para nós, né? É um lembrete da nossa morte, da nossa finitude. E a palavra usa esses termos, morte e sono, frequentemente. A gente encontra isso na Bíblia, né? Então, nas nossas noites vulneráveis, como diz a Tish, nós recordamos a nossa vulnerabilidade suprema, né? Abre aspas, ela diz, ao abraçar o sono de cada dia, nós nos submetemos à humilhação da nossa criaturidade e fragilidade. E nesse lugar de fraqueza, nós aprendemos a descansar na realidade de que a nossa vida e a nossa morte, nossos dias e tudo neles estão ocultos em Cristo, fecha aspas. Isso é muito verdade, né? Sabe, resistir aos limites não é algo novo para nós. A gente sempre teve problemas com a finitude e com os limites, sabia? A autora vai lembrar aqui de quem? De Adão e Eva, de quando eles foram lá e se rebelaram, né? Fizeram rebelião. Eles queriam o quê? Eles queriam ser como Deus. Eles queriam ser invencíveis, autossuficientes e sem limites. Nada mais que isso. Mas toda noite, gostando ou não, a gente precisa admitir que não é ilimitado, né? Os nossos corpos, eles ficam cansados. E ceder ao sono, ela vem para confessar essa realidade. Não somos suficientes. Precisamos de um cuidador. Olha que lindo. Mark Galli, ele fala que a história enérgica do movimento evangélico produziu muitas mudanças necessárias e genuínas na sociedade. Só que pode fomentar também atitudes que desprezam o descanso. E olha, gente, isso é muito sério. A autora completa o Mark Galli dizendo que quando o nosso ativismo, sabe, como cristão, fazer, ele se une aqui com uma cultura de cansaço e de grandiosidade, o objetivo da nossa vida cristã, ela pode se tornar uma lista de objetivos, iniciativas, reuniões, conferências e atividades intermináveis que vão nos deixar completamente exaustos. E a gente vê hoje, gente, pastores, ministros esgotados. Ela fala que essa é a herança que a gente tem hoje. Pastores, ministros, evangelistas esgotados. Nós somos ministros esgotados, ela diz. Pais esgotados, empresários esgotados, crentes esgotados. E isso afeta o nosso culto. Porque nós somos inclinados a abraçar uma fé que ela é cheia de adrenalina, de animação, de atividade. E enquanto a gente tenha que aprender a se aproximar de um Salvador que convida os cansados, os esgotados, virem a Ele para descansar, a gente em contrapartida está totalmente na contramão desse vinde de Jesus, vinde os que estáis cansados e sobrecarregados. Nós estamos nessa contramão, nessa adrenalina, nesse ativismo, nessa lista de objetivos intermináveis. A Tish conta para nós que logo que ela e o marido se casaram,
eles começaram a se organizar para guardar o dia de descanso deles, o dia do Senhor, né? Aos domingos, eles começaram a se organizar para isso. E que para eles não foi uma tarefa nada fácil, porque os dois eram estudantes de pós-graduação. Então, o domingo para eles era normal, longas tardes de estudo e mais estudo e mais estudo. É isso que eles faziam. Só que eles começaram ali uma rotina de começar o domingo indo para a igreja e depois então voltar para casa, tirar uma soneca, fazer uma caminhada, ter uma noite de leitura por prazer ou simplesmente ficarem ali juntos, sem fazer nada. Então ela fala que levou muitos anos para que ela percebesse que o culto na manhã de domingo e as sonecas das tardes de domingo estavam assim interrelacionadas. A autora fala que nós precisamos de um descanso como um todo. Não é só uma necessidade física, mas também psicológica e espiritual, ela fala. Então a adoração e o descanso corporal, eles estão ligados. Mark Galli, no seu livro, ele adverte que a cultura de conquista que está impregnada em nós cristãos aqui do Ocidente, ela pode sim afetar a nossa adoração. Então o culto pode acabar se tornando um lugar onde a gente começa a buscar experiências por nossos esforços. Isso é muito comum acontecer, gente. E Jesus nos chamou justamente para viver o oposto disso, né? Ele chama a gente para abrir mão da nossa fé, no nosso próprio esforço e permanecermos nele. A Tish relata aqui que quando ela começou a frequentar uma igreja que seguia uma liturgia histórica no seu culto, diz que ela chorava toda semana. E isso fez ela pensar que a vida toda, a experiência de culto dela, tinha sido marcada pelo esforço dela em chegar a um lugar específico, emocional ou cognitivo. Então ela fala que sempre nos cultos ela se esforçava ali para ela tentar, né, atingir um nível de emoção, ela fazia força ali. Só que quando ela se viu nessa igrejinha com paredes de pedra, ela fala, ela estava cansada demais e fraca demais para se esforçar em busca de um clímax emocional. Então ela se sentou na igreja, seguiu a liturgia ali do culto, né, que ela estava, e ficou ali. E daí ela fala que as palavras que ela recebeu ali em cada momento fizeram com que ela se sentisse ninada, embalada por uma mãe, né? Como se uma mãezinha tivesse ali, ó, embalando ela, cantando para ela. Ela fala que quando ela e o marido dela entravam no carro para ir embora, né, no pós-culto, que eles se sentiam tão relaxados e tão recarregados. E isso dava vida para eles, esse relaxamento, né? Esse clima. A Tish conta aqui que na cultura judaica, os dias começavam com o anoitecer e o pôr do sol. Então ela cita aqui Gênesis 1, né? Que repete ali, e houve tarde e manhã, e houve tarde e manhã. Então o dia começa com o descanso. Nós começamos desacelerando e indo dormir. O dia judaico, ele começa com o conquistar nada, ela fala. Conquistar nada. Começa com o descanso, com a gente enfiando a cara no travesseiro, como ela mesma diz no livro. E ela cita aqui também Eugene Peterson, que diz que a sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona ao ritmo da graça. Então nós vamos dormir. Começou assim. E aí Deus começa a trabalhar, porque Ele trabalha enquanto nós dormimos. Olha que incrível isso. Não é incrível? Então, embora o dia comece escuro, Deus ainda está trabalhando. Curando feridas, dando descanso, protegendo, guardando, consertando, redimindo. E nesse ponto aqui, a autora volta naquele parágrafo anterior, onde ela diz que chorava todo domingo no culto, né? Quando ela se viu nessa igrejinha, onde ela não precisava de muito esforço. Ela diz que estava ali aprendendo um novo hábito de adoração, uma maneira de se aproximar de Deus,
que dependia menos dela, dependia menos dos esforços dela ou do estado emocional que ela estivesse. Dependia totalmente de Deus, somente de Deus. Bom, cerca de 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E através de todos esses anos de descanso, Deus está trabalhando em nós, está trabalhando no mundo, redimindo, curando e dando graça. Toda noite, quando a gente cai no sono, a gente está praticando o abandono da nossa confiança no nosso esforço próprio. E com isso a gente permanece na boa graça do nosso Criador. Então, quando a gente cai no sono, a gente não está simplesmente confessando ali os nossos limites, mas também a gente está confessando ali que o cuidado ilimitado de Deus por nós existe. E Ele está ali. E a Tish diz aqui que para os cristãos o ato de relaxar no sono é um ato de dependência total em Deus. Olha que maravilhoso, é isso mesmo, né? Assim a gente pode descansar nessa verdade, de que a gente é criatura, sim, finita, fraca, mas que a gente é cuidado por um Criador amoroso e forte. Mas a gente vive numa cultura workaholic, né? A gente não pode esquecer disso, bombardeada aí por imagens, uma cultura cafeinizada, como ela diz, né? Viciada em entretenimento, sobrecarregada. Então, assim, se submeter à nossa condição de criatura é muito necessário. Nós precisamos fazer isso, né? Com urgência. Aqui a autora fala que no trabalho dela com os estudantes de pós-graduação, sabe o que ela fez? Ela começou a encorajar esses estudantes a pararem de trabalhar mais cedo. Olha que bacana. Ela falava para eles assim, ó, parem de trabalhar mais cedo, vocês cuidarem mais de vocês e dormirem mais. Porque o descanso para ela é extremamente necessário. E ela realmente acredita. E ela afirma aqui no livro que Deus se importa com o nosso sono. Ela fala que um dos momentos favoritos dela no Evangelho, nos Evangelhos, olha que lindo, é quando Jesus está dormindo no fundo de um barco, no meio daquela tempestade. Eu fiquei encantada com essa colocação dela, porque ela fala que o sono de Jesus, ele era teológico, porque ele demonstrava uma confiança de Jesus inabalável no Pai dele. Olha que lindo! Mas que a gente não pode esquecer também que aquele sono de Jesus também era um exemplo comum de um homem cansado tirando uma soneca. Jesus estava o quê, gente? Descansando. Sim, descansando. Ela fala que Deus, ele quer nos dar não só vidas de oração, mas também descanso suficiente. E que talvez um passo-chave para uma vida de oração e santidade é simplesmente receber a dádiva de uma boa noite de sono. Achei incrível isso. Bom, a autora, ela finaliza esse capítulo aqui, dizendo que no fim dos nossos dias, nós nos deitamos nas nossas camas. E que nós somos moldadas nos nossos dias mais ordinários. E nós caímos no sono por uma graça que nós não podemos controlar. E nós descansamos. Olha como ela termina. Nossos músculos relaxam, nosso queixo folga, a gente fica exposto e fraco nesse momento. E caímos na inconsciência, mas nós ainda somos segurados. Nosso vigia e guia nos chama de amados e ele dá sono aos seus amados. Gente, que coisa mais rica! Que coisa mais rica esse capítulo, esse último capítulo, né? Ele trabalhou assim no meu coração de uma forma espetacular, o livro todo. Mas esse final desse capítulo, né, referente a descanso,
Nesse mundo tão doido que a gente vive, onde a gente precisa produzir, a gente precisa fazer. E o Senhor fala, não, venham cansados, sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. No sono real, fisiológico, e descanso no culto, no momento de adoração. Se entregue a mim ali, nesse momento entre você e eu. Bom, esse é o capítulo final, né? Nós encerramos aqui o nosso projeto Liturgia do Ordinário e eu quero agradecer a companhia constante aí de vocês durante todos esses capítulos e dizer o seguinte, se você não tem o livro ainda, adquira esse livro, ele é sensacional, é um livro de cabeceira, é para você ler e reler, né? Eu, Flávia e Patrícia, a gente está sempre comentando, que a gente está sempre relendo o livro, olha, eu li de novo e eu achei mais isso, eu li mais uma vez e aconteceu isso. Então, tenha o livro, adquira o livro e leia, deixa o Senhor falar com você, falar o seu coração, você que acompanhou aí com a gente, né? Agradeço a todas vocês pelo privilégio da companhia nesse projeto. E nós vamos dar uma pausa, né, no final de ano agora, mas os projetos do Grupo Mulheres Como Nós, eles não param. Nossa cabeça já está assim, ó, fervilhando de ideias, né? E em breve a gente vai contar para vocês o que de novidades vem por aí. Não saiam do grupo, pelo contrário, convidem mais amigas para entrar, né? E nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre o livro, tá? Não estamos encerrando o grupo, não. Estamos encerrando o livro, mas a gente ainda vem aí com umas partes importantes que a gente quer deixar fixar, tá? Nas nossas memórias e nos nossos corações. Um beijo para vocês e que o nosso eterno Criador maravilhoso nos abençoe, nos acompanhe e nos guarde em tudo que a gente for fazer. Até mais.